A série da reforma do estúdio continua. Hoje, enquanto a gente ainda está tentando organizar as coisas por aqui, eu vou mostrar para vocês como foi o projeto, desde a ideia inicial até a versão que foi aprovada. Vamos lá então. Ação! E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso quebra-cabeça. E a mais um episódio da saga do estúdio. Como vocês viram no episódio anterior, eu e a Mônica estamos vivendo uma reforma aqui em casa e o nosso ambiente de trabalho e também o nosso quarto de dormir está passando por uma remodelação. Nós fizemos novos armários para os quartos e repensamos todo o ambiente para o nosso trabalho. O processo todo, eu devo dizer, é bem cansativo, como vocês já devem saber, mas é sempre assim. Para você conseguir chegar no momento de tranquilidade, tudo está organizado, tem que desorganizar e passar pelo processo. Então, sem mais demora, vamos ver o projeto da nossa reforma. Então, vamos começar do começo. A primeira coisa é básica, a gente conversa com o pessoal da madeireira, a gente explica o que a gente está querendo com aqueles ambientes, né, qual é a função que aqueles móveis vão ter, e passa para eles as medidas do ambiente. Em seguida, a gente marcou uma reunião e o pessoal da madeireira veio para tirar as medidas exatas dos ambientes. Afinal, se a gente vai fazer sob medida, eles têm que caber perfeitamente nesse ambiente. Então aqui o que a gente está vendo é a primeira versão do meu estúdio. Então a gente tem um armáriozinho, né, um nicho para colocar o livro em cima e também dentro. Ao lado da janela ficaria a mesa para o computador, com um móvel meio que encaixado embaixo dela, né, como se fosse um estoque para livros, né? Daria, na verdade, para mim seria para guardar os livros. E dá para a gente ver aqui na base a prancheta. Aqui é uma outra visão, né? A visão da janela para a porta. Aqui na esquerda a gente vê o armário, né? Que seria o guarda-roupa. É nesse lugar que a gente tinha o guarda-roupa anterior. Então a gente precisa desse espaço tanto para guardar as roupas quanto do dia a dia da casa. Tem aqui a prancheta, tem uma cadeira de escritório. É bem básico, né? Dá para perceber que é funcional, né? É um escritório, né? Aqui tem as gavetinhas também. O computador ficaria aqui. Mas a princípio eu não gostei tanto assim dessa ideia, dessa proposta, por alguns motivos. Primeiro, eu achei vazio demais. Primeiro que, como eu falei que eu trabalho com artes, né, que eu sou desenhista, o cara colocou um pôster, né, aqui tem a estampa do Romero Brito, e eu sempre tive cartazes, pôsteres, artes minhas também emolduradas nas paredes. Então assim, eu achei que na verdade ficou muito vazio, porque eu não colocaria um painel desse tamanho, né, eu colocaria talvez molduras menores. E a prancheta sozinha na parede também é um problema, porque eu preciso de um lugar para pôr o material que eu vou usar. Então, no mínimo, eu tenho que ter um móvel de apoio no lado. Outro problema que eu encontrei foi com a mesa do computador. No escritório anterior, eu trabalhava de frente para a janela. E de manhã o sol batia muito forte, e à tarde o reflexo do sol nos prédios da frente também dava muito ar na minha cara. Então, o que eu mais queria era que o meu computador ficasse longe da janela, para que eu não recebesse tanta luz direta de sol na minha cara. Isso, enfim, me incomoda, né, na hora de fazer o trabalho. Enfim, eu não curti muito o armário verticalzão, assim, e tem essa questão da luz, tem essa questão da prancheta, então eu já passei um feedback pro cara lá da madeireira, nosso contato, e a gente foi negociando. Em seguida, a gente tem o escritório, que não tem muito segredo. A ideia do escritório era ter uma bancada para pôr o computador, para trabalhar, que tivesse um gaveteiro e que tivesse nicho que coubesse bastante livro. Bom, a minha mesa originalmente ficava na área aqui embaixo da janela e depois, né, o formato de L, a bancada vinha até perto da porta. Agora a gente vai ter, né, esse espaço aqui, eu achei bem legal. O projeto do escritório, na verdade, foi o que menos mudou. Uma coisa que mudou foram essas portas basculantes que a gente achou melhor colocar na parte de cima e não na parte de baixo. Mas, em essência, o resto é bem isso daqui. Funcional, direto ao ponto e cabe bastante livro, que enfim é o que a gente tem bastante aqui em casa. Agora eu vou mostrar para vocês os comentários que eu mandei para eles pedindo sugestões e alterações, né? Então o que vai ficar, o que não vai ficar e como a gente gostaria de reconfigurar esses espaços. Desenhei no Photoshop mesmo, né? Anotei aqui as coisas que a gente queria. Aqui essa lateral aqui de nichos, né? As outras duas com porta. Uma porta basculante em cima da porta do quarto também, né? Porque a gente precisa desse espaço, é bem estratégico esse espaço. E não ter esse móvelzão aqui no formato de T deitado e também a prancheta não ficar aqui. Eu fui bem exigente, na verdade, bem chatão com essa proposta do meu estúdio, porque afinal é o lugar que eu vou passar a maior parte do meu tempo trabalhando, ele tem que ser funcional, ele tem que ser esteticamente agradável e tem que ser otimizado.
Então eu comecei a pensar o que eu quero que tenha nesse estúdio, o que eu preciso que tenha e onde. Então a primeira ideia foi que eu queria usar esse espaço aqui embaixo da janela para colocar uma poltrona ou uma cadeira. A gente tem uma poltrona na sala que quase nunca usa, então eu colocaria ela aqui para eu poder sentar para ler, para estudar, para, enfim, escrever talvez. Então esse cantinho aí ele já seria ocupado por uma poltrona. Além disso, uma das coisas importantes é a Mônica, ela tem uma mesa de vidro com 2 cavaletes embaixo. Inclusive a mesa que está bem aqui atrás de mim agora. E ela trabalhou nessa mesa durante muito tempo. A gente chegou à conclusão de que essa mesa ela é boa, né? Ela é super espaçosa e não tem por que a gente dar ela embora ou vender se ela for usada aqui. Então, eu topei, em vez de ter a minha prancheta, eu trocaria ela pela mesa de vidro e compraria uma prancheta portátil para poder ocupar menos espaço, porque a minha mesa de desenho é muito grande. Não daria para ter a mesa do computador, a mesa de vidro e a minha prancheta ao mesmo tempo. Eu setorizei esses espaços A, B, C e D porque eu queria propor os nichos, né, da parede, as prateleiras, que eu ia usar os mesmos que eu já tinha aqui no estúdio. Eu propus também, aqui embaixo, ter um móvel com 3 portas, onde eu pudesse guardar o meu estoque de livros, meus livros de minha autoria, com o meu material de evento. E aí a ideia é de que a terceira porta, a da direita, ela não abrisse, né, porque aí ela iria ficar justamente atrás de uma escrivaninha, que é onde vai ter o computador. Então essa seria a ideia. Então eu faria um L aqui nesse canto da sala. Agora aqui, a gente sugeriu, né, transferir a parte de baixo, que tem essas basculantes, para cima, e que esse móvelzinho aqui embaixo, ele tivesse 4 gavetas em cima e 2 embaixo. Então, 4 pequenas e 2 maiores embaixo. E aí a gente deu a ideia desse móvel embaixo, em vez de ele ficar fixo embaixo da bancada, que ele tivesse rodinhas. E então ele poderia ser tirado aí do meio e colocado ou na parte da esquerda, ou na parte do meio, ou na parte da direita, dependendo de como a Mônica quisesse organizar o espaço dela. Uma das coisas importantes, então, para a gente fazer esse projeto do estúdio era reutilizar a prateleira branca e os nichos que eu já tinha aqui no estúdio anterior. Assim como a gente iria reutilizar a mesa da Mônica, né? Então dá para economizar um pouco e não montar móveis novos, mas utilizar o que a gente já tinha. Então aqui tem a primeira proposta deles, né? Ainda com a parede sem cor, a mesa da Mônica com o cavalete, a poltrona de fundo, as prateleiras brancas estão aqui na parede em cima da mesa de desenho e o móvelzinho, como eu tinha pensado, a escrivaninha para o computador. Aí ele posicionou os nichos aqui na parede desse jeito, já atualizando o padrão dos nichos aqui à direita, né, no armário, mas ainda sem a basculante aqui em cima. Eu não gostei muito desse tipo de encaixe dos nichos e a gente acabou mudando isso. Então aqui os nichos, as portas de como vai ficar dentro do armário, já praticamente do jeito que ficou no final. A gente só pediu para que em cima fosse um espaço maior para caber malas. Aqui a minha mesa, né, tem um gaveteiro do lado, espaço para o computador. Ele colocou até um iPad para simular minha tablet. E aqui uma visão da prateleira branca com a mesa de vidro. Até esse momento, algumas coisas não estavam com a medida exata, né? Eu passei as medidas exatas para ele e tal, mas na hora de fazer o projeto, eu acredito que ele usa uns modelos já que vem no programa lá, que renderiza, então eles não estavam com a escala exata. Aqui uma visão da janela para a porta, de novo com as portas abertas aqui, as gavetas, aqui o ambientezinho embaixo. Aí eu sugeri para ele que nesse ponto aqui, ó, a bancada do computador, a mesa do computador, ela não fosse encaixada, apoiada no estoque, né, no móvelzinho de estoque. Então aí foi separado. A ideia seria fazer uma mesa separada do estoque, porque também isso dá um pouco mais de liberdade caso a gente queira mudar o layout desse quarto ou precise de alguma forma levar esses móveis embora para um outro lugar. Então a gente mudou isso. A porta do móvelzinho aqui da esquerda, esse em azul, a porta da direita ela ainda abre, né? Então se algum dia esse móvel for para outro lugar, as 3 portas abrem, mas se ele fica aqui, pela porta do meio eu consigo acessar o espaço interno para guardar meu estoque. E gente, é muito livro, coube muito livro aqui dentro, ainda bem. Aí eu fiz aqui um mocapzinho, né, com o nicho e a prateleira, propondo que as prateleiras brancas ficassem uma em cima da outra e que os nichos ficassem aqui à direita. Além disso,
eu propus que os nichos ficassem aqui um sobre o outro nessa parede. Aqui a gente falou de aumentar, acho que a largura aqui do armário até o batente da porta, colocar o outro maleiro aqui em cima. E aí eu perguntei para ele, porque como eu tenho uma estante da Evolukit também, se dava para fazer esse espaço entre a porta do armário estar aberta e a minha mesa, esse espaço se coubesse a minha estante da Evolukit, porque daí era outra coisa que tem aqui em casa que é super útil, que eu não precisava achar outro uso para ela ou, enfim, vender. E deu certo, deu pra gente colocar ela lá. Quanto ao escritório, não mudou muita coisa. Essa última imagem aqui que eles prepararam pra gente era para ter mais uma ideia de como ia ficar esse gaveteiro, né, esse bloquinho embaixo da bancada, e que as rodinhas iriam ficar por trás do resto. A estrutura ficou praticamente a mesma, né, ficou um projeto super legal, super bacana e funcional. Ele pegou as minhas sugestões que eu tinha feito no Photoshop e aplicou no software para renderizar essa versão aqui então do estúdio. Aqui já com o maleiro em cima da porta, né, com os nichos e a prateleira posicionados do jeito que eu tinha pedido. No final das contas, vocês vão ver em breve que eu acabei decidindo não deixar a prateleira desse jeito, na vertical em cima da mesa. Eu acabei decidindo colocar ela, bom, como vocês estão vendo aqui atrás, uma do lado da outra, que estava no projeto original, e os dois nichos quadradinhos que estão à direita, eles não foram colocados na parede, pelo menos não ainda, né? Eu ainda estou decidindo para ver onde e se eu vou colocar ele. A única coisa que eu pedi também para mudar foi para colocar o estabilizador, o no break, embaixo da CPU, porque assim fica mais fácil de alcançar a CPU se eu quiser colocar um pendrive ou ligar e desligar o computador. Já o filtro de linha eu praticamente nunca mexo, né? Então não tem por que ele ficar em cima. E aí depois a gente foi numa reunião lá para fechar o contrato, e aí a gente já decidiu quais iam ser as madeiras que iam ser usadas em cada ambiente. Então nesse último projeto, eu peguei a imagem que eles mandaram com a textura já das madeiras e a gente aplicou uma cor pelo Photoshop mesmo, uma cor nas paredes, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como ia ficar esse ambiente. Então aqui é o escritório final, a madeira foi praticamente a mesma e a cor, né, que a Mônica decidiu é esse tom de azul mais clarinho. Ó, fica bem legal. Essa parte branca aqui na frente da bancada é um painel de madeira, ela não é parede. E aí o meu quarto, cara, como eu gosto muito de roxo, né, eu quero que a parede seja roxa. E não sei se vai ser exatamente esse tom de roxo e não sei se vai ser exatamente essa parede que vai ficar roxa, mas alguma parede, algum lugar desse estúdio vai ser roxo. Na verdade, como dá pra ver, aqui tá parecendo meio azul na filmagem, mas a parede já é roxa, né? Mas é claro, eu vou pintar isso de novo porque tem que fechar buraco que tinha bucha e parafuso antes, enfim, tem que, né? Móveis novos, quarto novo, tem que pintar também. E eu gosto da ideia da prateleira branca, dos nichos brancos e da mesa de vidro também ter os pés de cavalete brancos com a parede colorida. Assim não fica aquela coisa branca demais assim na cara da gente, né? Acho que o contraste fica bem legal. Então esse é o projeto final do meu estúdio, gente. Ficou um pouquinho diferente, né? A parte da esquerda em cima da mesa de vidro aqui ficou diferente, mas tá ficando bem legal. Bom, vocês estão vendo aqui atrás que a prateleira já foi colocada, mas também dá pra perceber que a gente ainda não terminou de arrumar tudo. Estamos no processo, tá ficando bem legal e eu espero que vocês tenham curtido esse projeto e logo fica ligado que eu vou te mostrar como tá ficando na vida real mesmo. E eu te aguardo no próximo episódio aqui da série da Reforma para te mostrar o durante, o que tá acontecendo entre o começo e o final dela. Ativa o sininho aí para você saber quando tem episódio novo. Desde já, muito obrigado por assistir o vídeo. Mantenham-se criativos e apaixonados o tempo todo. A gente se vê no próximo episódio. Um abração e tchau!